Fala rapaziada, tranquilo, beleza? Sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso treinamento sobre o mercado futuros. E nesse módulo aqui a gente vai falar sobre os padrões de candle. A gente já falou sobre candlestick, já falou sobre suporte e resistência. A gente já passou o fundamento, a base da análise gráfica. Agora a gente vai falar um pouco sobre alguns padrões que são essenciais para você fazer suas entradas no mercado futuros, que são os padrões de candle. Inicialmente a gente vai falar um pouco sobre os padrões de alta, que basicamente eles são encontrados após as tendências de baixas, eles localizam principalmente nos fundos dos gráficos e sinalizam ao investidor a possibilidade de uma reversão. Então basicamente esses padrões de alta eles indicam a reversão, está caindo no mercado, apareceu um padrão de alta, ele vai reverter esse movimento de queda. A reversão dessa tendência indicando pontos de entrada no ativo. Os principais padrões de candle de reversão de alta são esses aqui, ó, o martelo invertido, engolfo de alta, arame, tem o arame de baixo também, tem o engolfo de baixo também, linha de perfuração, doji e estrela da manhã. A gente vai falar sobre todos esses aqui e também sobre os padrões de baixa, mas inicialmente vamos começar a falar sobre os padrões de alta. Especificamente nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o martelo, que é um padrão de candle que acontece frequentemente no mercado, muito fácil de encontrar e também ele é muito útil. Então basicamente o que é o martelo? Ele tem um corpo pequeno, a abertura e fechamento estão próximos. Então basicamente é isso aqui, ó, esse exemplo aqui. O que seria isso aqui? Isso aqui é o candle, isso aqui é o pavio que ele deixou. Então toda vez que aparecer um pavio ele vai deixar essa longa sombra inferior e um corpo pequeno em cima. Ou seja, a vela aqui, consiste nisso tudo, ele deixou esse corpo pequeno, muito pequeno aqui, ele pode ter aberto aqui, ó, e fechou aqui em cima. Mas ele teve uma movimentação toda até aqui embaixo, só que o preço não se manteve aqui, ele voltou e fechou aqui em cima. E aí assim formou esse martelo, deixando essa longa sombra aqui. Então basicamente isso aqui é um martelo. Como você pode ver, o preço vinha descendo, ó, apareceu o martelo, o preço voltou a subir. Então vamos mais para a explicação detalhada do que é o martelo. A sombra inferior deve ter pelo menos 2,5 vezes o tamanho do corpo, ou seja, esse corpo aqui, nessa sombra tem que ser bem maior que ele para se caracterizar de fato o martelo. Quanto maior for a sombra, maior será a confiabilidade do padrão. Então esse aqui, ó, como você pode ver, tem uma sombra gigante, então esse padrão aqui é se confirmar certeza. Não deve possuir sombra superior ou esta deve ser muito pequena. Então não pode ter nada aqui em cima, não pode ter essa sombra superior e se tiver tem que ser pequenininha assim, não pode ser nada muito grande. Aparece incondicionalmente depois de uma tendência de baixa, como eu tinha falado, estava uma tendência de baixa, ele apareceu e agora ele vai continuar sua tendência de alta, após forte queda dos preços. Possui uma das maiores forças de reversão dentre os padrões de existência. Por que isso acontece, cara? Porque isso aqui basicamente é o mercado rejeitando essa movimentação de baixa. O mercado está caindo, o preço estava caindo ainda, só que durante a movimentação desse candle até o fechamento dele, o mercado rejeitou essa baixa, então ele... a força vendedora estava muito forte, a força compradora agiu e fez com que o preço voltasse para cima. Ou seja, essa tendência de baixa aqui foi rejeitada pelo mercado. Um acréscimo de volume no dia do martelo e no candle seguinte aumenta a credibilidade no padrão. E o que seria isso aqui, rapaziada? Beleza, aqui vamos dizer que isso aqui é o volume, as barrinhas de volume. As barras de volume estão só vermelhas, porque está caindo. Aí no momento que aparece esse candle aqui, aparece uma barra de volume verde, que é uma barra de volume compradora bem alta, maior que a média. E depois a próxima barra que aparece é verde também, maior que a média. Isso significa que o padrão com certeza vai se confirmar. Porque as duas barras de volume, as duas barras compradoras no momento do padrão, no momento do martelo e após o martelo, estão confirmando a tendência que vai se reverter. Então isso aqui é uma forma de você confirmar esse padrão, que seria o padrão de martelo. E a cor não importa, mas se for autista, reforça o sinal. A cor que ele está falando é isso aqui. Pode ser que ele fechou abaixo e esse candle aqui seja negativo, entendeu? Mas isso aqui não importa. Ele só tem que estar parecido com esse... Deixa eu apagar aqui que tá feio pra caramba aqui. Mas o padrão ele tem que estar parecido com esse martelo aqui, ó. Com esse quadradinho aqui em cima, esse candlezinho e com esse pavio gigantesco aqui embaixo. Se tiver dessa forma, caracterizou o martelo e consequentemente esse sinal vai funcionar. E lembre sempre que você tem que usar outra confirmação para validar o sinal. Nesse caso aqui a gente está usando o volume. Se o volume estiver maior que
o anterior, a média do anterior, é interessante você entrar nesse padrão. Agora aqui tem uma explicação mais detalhada sobre os fatores psicológicos por trás do martelo. Eu vou dar uma lida aqui e vou dar uma explicada para vocês o que seria isso. Então vamos lá. O mercado vinha em declínio, ou seja, caindo, cada candle praticando preços menores, e num determinado dia, um volume alto de negociações causa uma baixa que antes do final do fechamento do candle retorna ao valor de abertura. O que seria? Seria isso aqui, ó, ele estava caindo, ele vendeu até lá embaixo, só que teve outra movimentação, que foi no caso compradora, que fez com que o preço voltasse a trabalhar lá em cima, que é o que ele fala aqui, retorna ao valor de abertura ou ultrapassa. Tipo, ele abriu aqui, ele ultrapassou e fecharia aqui em cima. Nesse caso, ele não ultrapassou o valor de abertura. No caso do martelo verde, demonstrando que os vendedores não estão dispostos a praticar preços ainda mais baixos e que a insistência em subir um pouco foi aceita pelos compradores, que foi o que eu falei. O mercado estava baixista, os vendedores estavam ganhando. Aqui eles venderam, só que os compradores agiram e fizeram com que o preço voltasse a trabalhar acima da abertura desse candle aqui, ou não necessariamente, que foi nesse caso aqui, ele não voltou a trabalhar acima da abertura, ele aqui ainda fechou abaixo da abertura, mas basicamente é isso. Tanto que os negócios começaram a ser fechados preços cada vez mais altos depois de ter atingido o preço mínimo. Isso demonstra o interesse do mercado em adquirir o ativo e é o que chamamos de força compradora, é o que eu venho falando o tempo inteiro. Ao perceber isso, os vendedores começam a oferecer ativos em preços gradativamente mais altos. Os compradores, ao enxergarem potencial de lucro, na ânsia de adquirir logo o papel, começam a aceitar os movimentos de preço e assim pode-se iniciar um movimento de alta. Então basicamente é isso aqui, é o resumo que eu falei na aula inteira. Os vendedores estão vendendo, chega nesse momento, os compradores agem, faz com que o preço reverte, forma um padrão de candle, que seria um martelo. O volume aqui, como você pode ver, ele está mais alto que os anteriores e a partir daí vimos a reversão desse movimento de baixa. E aqui tem mais uma confirmação aqui, ó. E aqui tem mais um detalhe, é recomendável aguardar um sinal de confirmação do candle seguinte, o preço de abertura acima do corpo do martelo, o candle de alta com o preço de fechamento acima do fechamento do martelo, melhor ainda se for de máxima. Seria basicamente isso aqui, ó. Nesse caso aqui, você vê que formou um martelo aqui, mas ele não continuou o movimento de alta. Por quê? Porque aqui não teve volume, ó. O volume até foi maior que a média, mas aqui não teve, e o candle ele não teve um fechamento acima do padrão, já diferente daqui. Você vê que ele teve bem mais força, o volume foi bem mais alto, e ele fechou muito acima do padrão martelo. Então basicamente é isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre o martelo invertido, que é uma variação do padrão de candle que a gente acabou de ver. Então basicamente ele é bem parecido, como você pode ver aqui, ó. Ele tem um corpo pequeno e a abertura e fechamento estão próximos. Seria basicamente isso aqui, ó. Esse padrão aqui, ó. Martelo invertido, a abertura do candle seguinte é essa aqui. Essa aqui é a máxima do candle. Ele provavelmente fechou aqui, entendeu? E abriu aqui. Isso aqui foi a máxima. A sombra superior deve ter pelo menos 2,5 vezes o tamanho do corpo. O quanto maior for a sombra, maior será a confiabilidade do padrão. Então, basicamente, isso aqui é igual ao martelo, entendeu? Essa parte da sombra, esse pavio aqui tem que ser maior que o candle, entendeu? Então, se tiver dessa forma aqui, formou um martelo invertido. Não deve possuir sombra inferior, ou seja, não deve possuir um pavio aqui. Se tiver, tem que ser pequena. Aparece incondicionalmente depois de uma tendência de baixa, a mesma coisa do martelo, o mercado está caindo, ele aparece para reverter a movimentação. Possui confiabilidade de média para baixa, a cor não é importante, mas se for altista, reforça o sinal, que conforme a gente já tinha falado. O mercado estava caindo, em algum momento ele subiu até aqui em cima, fez a sua máxima, e depois ele continuou caindo. Ele foi rejeitar, aqui ele rejeitou esse movimento de alta aqui, por isso que ele voltou a cair, mas formou esse padrão. Isso aqui caracteriza uma reversão. Depois no candle seguinte, ele abriu, ele fez a sua mínima aqui, ele abriu aqui, ó, isso aqui teve meio que um gap aqui, pelo menos nessa movimentação, teve um gap, ele abriu aqui, fez a sua máxima lá em cima, fez o fechamento aqui. Isso aqui seria a confirmação desse movimento. Você só ia entrar no martelo invertido se o próximo candle fosse um candle parecido com esse aqui. Deixa eu dar mais uma limpada porque tá muito feio. Fosse um candle parecido com esse aqui, um candle de força, entendeu?
ele foi rejeitado aqui, ó, como você vê, o movimento de alta foi rejeitado aqui, formou um martelo invertido, mas o martelo invertido é um padrão de reversão. O candle seguinte foi um movimento de alta, um movimento com força, fez com que o movimento continuasse a subir. Deve haver acréscimo de volume no dia que apareceu o martelo invertido, que fortalece o padrão. Isso aqui é a mesma coisa daquele movimento anterior. O padrão de volume teria que ser mais ou menos assim, ó. Aqui estaria um volume que estava caindo, depois apareceu o martelo, o volume tem que se aumentar. Isso aí ia confirmar a movimentação de alta. Aqui tem os fatores psicológicos, que é basicamente explicando mais detalhado como funciona o martelo invertido. Então vamos dar uma lida aqui. O mercado em queda, a cada pregão formado nas novas mínimas, ou seja, caindo cada vez mais, ocorre um volume alto de negociações em determinado dia, causando uma alta que antes do final do pregão retrocede parcialmente, no caso do martelo invertido. O que é que aconteceu aqui? Teve uma negociação que fez causar uma alta, só que antes do fechamento dessa vela aqui, esse movimento foi rejeitado, ou seja, voltou a trabalhar lá embaixo e fechou aqui nessa região, deixando um grande pavio aqui em cima. Ultrapassa por pouco o valor de abertura. O que demonstra que durante um pregão, o pregão seria basicamente essa movimentação aqui. Se fosse no gráfico de um dia, seria num período de um dia. Se fosse de 15 minutos, seria no período de 15 minutos. Houve uma disposição do mercado para compras ou um pouco mais caras. Algum fator, talvez a entrada de um grande comprador, pode ter arrebentado o número considerável de pequenas ordens de venda com preços mais altos e forçando a queda dos preços novamente. Sobre outro ponto de vista, a alta momentânea pode ter sido causada por compradores mais otimistas que já enxergam nesse momento que o preço está vantajoso. Ou seja, aqui, os compradores já viram que esse movimento de baixa já estava se esgotando, já começaram a apostar na alta. Ou seja, eles começaram a comprar, só que tinha gente vendendo ainda, fez com que o preço fizesse aqui. Ou seja, o pessoal já estava se adiantando perante a movimentação. De qualquer forma, o mercado mostrou disposição para a alta dos preços e volume de negociação considerável. Temos uma indicação de mudança de cenário, que é basicamente isso aqui. O mercado entendeu que possivelmente teria alta, por isso que teve essa movimentação aqui. Então o mercado já fica assim, ó, pode acontecer uma reversão aí. Então basicamente é isso. E aqui é basicamente a confirmação que você tem que utilizar para entrar nesse padrão, que é recomendável aguardar algum sinal de confirmação, seja ele de volume, ou você pode usar outro também. No caso, a gente está sempre usando de volume. Preço de abertura acima do corpo do martelo, ou seja, esse preço de abertura foi aqui, ó, tem que ser acima dele, tem que rolar um gapzinho e tem que ser um candle de força, entendeu? Candle de alta com preço de fechamento acima do fechamento do martelo, melhor ainda se for da máxima. Basicamente isso aqui. Isso aqui é a confirmação que você vai utilizar para entrar nesse padrão de candle. Então basicamente é isso, vamos partir para outros padrões.